noite a todos, paz seja convosco. Boa noite a você, meu amado e minha amada da Segunda IQ em Indaiatuba. Boa noite a você que nos acompanha através da nossa página no Facebook para mais um momento de meditação na Palavra de Deus. É uma alegria poder compartilhar dessa palavra ao coração de cada um de vocês. Sei que vocês da nossa igreja estão agora, cada família reunida aí no seu lar, para ouvir a mensagem, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração, como já falou no meu, nos momentos em que preparava essa mensagem. A nossa meditação nesta noite tem como base o Salmo de número 63, que é um Salmo de Davi. Mas antes eu quero convidar a todos para juntos orarmos. E lembrar também a você que é importante que cada um de vocês possam compartilhar este vídeo para que assim mais pessoas, seus parentes, seus amigos, pessoas que já são crentes em Cristo Jesus, principalmente aqueles que ainda não são, mas que poderão estar ouvindo esta mensagem que vem de Deus para o coração de cada um de nós. Amém, queridos? Convido vocês agora, espero que já tenham aberto a sua Bíblia, Salmo de número 63, deixa ela aberta aí, nós vamos orar e já vamos meditar nesta palavra, caminhar um pouquinho por este Salmo. Amém, queridos? Incline a sua fronte. Pai querido, Pai amado, obrigado pela sua graça, obrigado pelas suas misericórdias. Como carecemos delas, Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo teu amor que tem sido derramado sobre as nossas vidas. Não somos dignos, Senhor, de nada que possa advir da sua parte, mas tudo o Senhor faz porque nos ama. Vamos inclusive ver isso nesse Salmo 63. O amor que o Senhor expressa pelos seus filhos. O cuidado que o Senhor expressa para com os seus filhos, Senhor. Obrigado por tamanho amor. Me ajuda agora, Senhor. Usa a minha vida. Instrui-nos através da tua palavra. Que eu seja um instrumento em tuas mãos para ministrar a poderosa palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Muito bem. Antes de entrarmos aqui no Salmo 63, que é o nosso texto base, esse Salmo é um Salmo de Davi, e eu quero falar um pouquinho deste homem, até mesmo antes de nós lermos os versos que vamos estudar nesta noite. Como já disse há pouco, os versos de número 1 ao número 4. Davi, quando nós olhamos para 1 Samuel, capítulo 13, e verso 13 e 14, aqui a Bíblia vai mostrar que este homem era um homem segundo o coração de Deus. Acompanhe comigo, se você puder, aí na sua Bíblia. Disse Samuel a Saul: procedeste totalmente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Voltando um pouquinho aqui no verso 14... Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si, e aqui ele se refere a Davi, e ele vai falar sobre que Davi é este homem, segundo o coração de Deus. Para si, um homem segundo o seu coração. Muito bem, nós conhecemos a história bíblica sobre essa trajetória vitoriosa deste homem chamado Davi. Um homem que, enquanto mais novo,
pastoreava as ovelhas do seu pai. Era um pastor de ovelhas. Mas desde aquela época, Davi já adorava ao Senhor. Já demonstrava ter um coração no trono de Deus. Deus usa Samuel para ungir a Davi, que seria futuramente o rei de Israel, como é declarado nesse texto que acabamos de ler. Então a trajetória deste homem é uma trajetória de vitórias, de um grande homem de Deus. Porém, nós conhecemos também as falhas deste homem. Conhecemos as suas, inclusive, grandes falhas. Mas isto nunca impediu Davi de ser um adorador de Deus. E este é o ponto que eu quero tratar com vocês nesta noite. No texto que acabamos de ler, de 1 Samuel, nós podemos já ver ali a diferença entre Davi e Saul. Saul, como conhecemos também a história dele, era um homem orgulhoso, um homem que quando errava e era corrigido por Deus, Deus enviava Samuel para ali corrigi-lo, ele nunca deu atenção a essas correções, ele sempre procurou justificar os seus erros. Essa era a grande diferença, uma das grandes diferenças entre Saul e Davi. Então, nós podemos notar aqui que Davi era um homem segundo, de fato, segundo o coração de Deus. E esta ideia que está contida ali em 1 Samuel, que fala que ele é um homem segundo o coração de Deus, é a ideia de que ele é um homem segundo o propósito de Deus. Isso jamais quis dizer que ele é um homem perfeito. Podemos ver isso pelo que eu acabei de dizer. Davi cometeu grandes falhas. Mas não é dessas falhas que vamos falar nesta noite, queridos. Nesta noite, eu quero, juntamente com vocês, aqui no Salmo 63, aprender algumas lições, extrair algumas lições maravilhosas que estão contidas nesse Salmo, lições essas que emanam dele. Nós vamos ver primeiramente aqui o contexto, quando Davi escreveu esse Salmo, daqui a pouquinho vamos ver isso, mas quero concluir a minha fala aqui. Davi, então, não era um homem perfeito, ainda que Deus diz que ele é um homem segundo o seu coração. Como acabei de explicar aos irmãos, um homem segundo os seus propósitos. Saul não era um homem segundo os propósitos de Deus. Saul, através das suas atitudes tão erradas, das suas irresponsabilidades para com aquilo que Deus ordenara a ele, demonstra e sempre demonstrou ser este homem segundo os seus próprios propósitos e não segundo os propósitos de Deus. Fica aqui a primeira lição para nós, queridos. Devemos sempre nos submeter aos propósitos de Deus. Devemos sempre nas correções de Deus para com a nossa vida, e aí ele vai se valer de pessoas que são nossos líderes, ele vai se valer de irmãos em Cristo, ele tem os seus meios para nos corrigir. O que cabe a nós é tomar essa atitude de Davi, reconhecer a nossa falha e nos submeter aos propósitos de Deus. Se nós nos lembrarmos de uma ocasião, quando o profeta Natã vai até Davi para repreendê-lo de um grave pecado que ele cometeu, e não somente adulterou, mas depois também coloca à frente da batalha este seu grande soldado, e ali justamente com o propósito de que ele perdesse a sua vida, e foi exatamente isso que aconteceu. Nós observamos pela Sagrada Escritura que esse profeta chamado Natã vai até ele, repreende ele, conta uma história, ele fica furioso com aquela história, com aquele personagem que é o personagem mau daquela história, e quando ele fica furioso, Natã diz: este homem é você, Davi. E ele então não vai justificar o seu pecado, não vai querer arrumar desculpas para justificar, mas ele se arrepende daquele pecado. Devemos tomar essas mesmas atitudes diante das nossas falhas. Nós falhamos também, por mais que procuramos andar nos caminhos do Senhor, obedecer a sua vontade, nós somos passíveis de falhar. Mas graças a Deus
que nos orienta e que nos corrige. Amém, queridos? Então, vimos um pouquinho já sobre a vida de Davi. O contexto onde esse salmo é escrito, se você observar aí, muito provavelmente no cabeçalho aí do Salmo 63, na sua talvez esteja escrito exatamente como na minha. Diz assim: um salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Davi era rei aqui. E por que é que ele está no deserto? E o que é que ele está fazendo no deserto? Está passeando? Está conhecendo aquela região? Não, amados. Nesta ocasião aqui, Davi estava fugindo. Davi estava se escondendo do seu filho Absalão. Este que ali se levantou, conspirou contra o reinado do seu pai, tomou o lugar do seu pai, não sozinho, é claro, houve apoio de outras pessoas ali nessa conspiração, e Davi neste momento então está no deserto fugindo. E é aqui que se dá então este salmo tão maravilhoso, aonde nós podemos observar na vida deste homem, que era um homem segundo o coração de Deus, mesmo assim era um homem que cometeu graves falhas, mas nunca deixou de reconhecer as suas falhas, de assumir os seus erros e de adorar este Deus. E é isso que vamos ver no Salmo 63. É isso que está consubstanciado aqui neste Salmo. A adoração, o serviço deste homem a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Você pode imaginar uma situação dessa? Você ser perseguido por alguém que já é o seu adversário, você sabe que essa pessoa não gosta de você, que essa pessoa quer o seu mal. Quando você fica sabendo que esse alguém falou mal de você, mentiu sobre você, está tentando prejudicar você, nós meio que já esperamos estas coisas dessas pessoas. Mas não esperamos isso de um filho nosso. E foi o que aconteceu com Davi. É um filho dele que se levanta contra ele, que conspira contra ele, que quer tomar o seu trono e consegue realmente, e ali permanece por um período. E neste período, Davi está aqui, neste deserto, no deserto de Judá, e ele escreve o Salmo 63. Leia comigo aqui, acompanhe aí na sua Bíblia, amados. Verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no teu santuário, e vi o teu poder e a tua glória, porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Muito bem, já falamos um pouquinho da vida de Davi, já falamos um pouco do contexto aqui onde Davi está situado, fugindo, se escondendo, sozinho, ele está sozinho nessa situação, mas na verdade nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve com ele. Então vamos aqui, verso a verso, estudar esse salmo tão maravilhoso que vai nos ensinar a como e quando adorar a Deus. Ok? Vamos ver isso então, começando pelo verso de número 1, vamos lê-lo novamente. E eu quero ver com os irmãos no verso 1, 2 pontos que eu anotei aqui. O primeiro deles diz assim, que podemos observar que aqui Davi expressa a sua profunda confiança em Deus. Esse é o primeiro ponto que vamos tratar no verso 1. Ainda no verso 1, vamos tratar um segundo ponto que eu anotei assim. Davi aqui também demonstra um desejo intenso por Deus. Muito bem, vamos ver onde Davi expressa sua profunda confiança em Deus. Isso está já no início do Salmo, bem no comecinho do verso 1, onde ele diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus. Como disse há pouco para vocês, quando comentava sobre a vida
de Davi, desde a sua juventude, sendo ele ainda um pastor de ovelhas, aquele que cuidava do rebanho do seu pai, e ali ele já adorava o seu Senhor. Davi conhecia esse Deus. Davi, desde novo, conhece Deus. Seu pai servia a Deus, seus irmãos serviam a Deus, sua família servia a Deus. Então Davi não veio a conhecer esse Senhor depois já de adulto. Não, desde pequenino ele conhece Deus. Mas observe, novamente, como ele começa esse salmo. Ó Deus, tu és o meu Deus. Davi faz questão de dizer a Deus que ele conhece desde quando mais novo, que este Deus é Deus, e aqui nós podemos entender, é o único Deus, é o verdadeiro Deus, e que este único e verdadeiro Deus é o seu Deus, e é inclusive o seu único Deus. Davi expressa aqui também que ele confia somente nele. A confiança de Davi aqui não está nos seus exércitos, até porque agora eles não estão mais sobre as suas orientações, debaixo de suas ordens. O seu filho está reinando no seu lugar agora. Absalão está reinando no seu lugar agora. Ele está, como disse há pouco, sozinho em um deserto, em uma terra, como ele mesmo declara abaixo, seca, sedenta. E é claro que aqui nós podemos entender de como está a vida de muitas pessoas também, e já vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas ainda neste primeiro ponto, onde ele expressa profunda confiança em Deus, nós observamos que ele não está desesperado aqui, irmãos. E a razão é esta, porque ele confia em Deus, neste Deus que é o Deus dele. Ó Deus, tu és o meu Deus. E ele continua dizendo que vai, então, buscar este Deus. É o segundo ponto que vamos ver daqui a pouquinho. Amados, eu tenho falado com vocês sobre esta questão de nós confiarmos em Deus. Realmente, Ele é o nosso Deus. Nós não servimos a nenhum outro Deus. A nossa confiança não está em ninguém mais além da pessoa do nosso Deus. É nele que devemos descansar, é nele que devemos depositar a nossa confiança. Como preguei há dias atrás para os amados, sobre a primeira carta do apóstolo Pedro, onde ele encoraja esses irmãos a lançarem diante de Deus toda a aflição deles. E ele mostra a razão, porque este Deus tem cuidado de vós. Assim Davi também tem esta ideia sobre Deus. Assim Davi também já tinha vivido em outras ocasiões, outras experiências, onde Deus se mostrou este que cuida, este que não desampara, este que não abandona. Esta é a razão de Davi confiar em Deus, saber que mesmo naquela ocasião, Deus não tinha abandonado ele. Tudo aquilo tinha acontecido e ele sabia que Deus tinha um propósito. Eu disse isso no início, que quando Samuel declara lá que Davi, este homem é um homem segundo o coração de Deus, a ideia é um homem segundo os propósitos de Deus. E Davi sabe que Deus é um Deus de propósitos, que tudo está no controle das suas mãos. Nada foge ao controle das suas mãos, meus amados. Toda esta situação que estamos passando, nada foge ao controle das mãos do nosso Senhor. Por isso, queridos, continue confiando em Deus, como Davi faz aqui. Ó Deus, tu és o meu Deus. Abra a sua boca e declare, tu és, Senhor, o meu Deus, o Deus da minha salvação, o Deus do meu socorro, o Deus presente na minha vida. Amém? Continuando aqui, nós vamos ver o segundo ponto, que Davi demonstra um desejo intenso por Deus. O texto é muito claro, irmãos. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Algumas traduções dizem, eu te busco de madrugada. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito. E ele vai declarar onde ele está. Em uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi está neste lugar, num lugar que é um deserto, o deserto de Judá, onde a terra é de fato árida, seca.
mas o coração dele não está seco. O coração dele está sendo regado pelas águas abençoadoras que provêm do trono de Deus. O coração de Davi está em Deus. É o desejo dele buscar ao seu Senhor. Ele expressa que esse desejo toma conta de todo o seu ser quando ele diz: eu anseio por isso. Eu tenho anseio por buscar a este Senhor. Isto é forte em mim. Eu não posso ficar sem buscar a Ele. Veja, irmãos, ele não está numa situação nem um pouco favorável. Mas esta não é a única razão que leva Davi a buscar a Deus. Em nenhum momento no início desse salmo ele vai dizer: Senhor, me socorre, Senhor, olha a situação que eu me encontro, olha o que meu filho fez contra mim. Ele não faz isso. A preocupação de Davi é buscar a Deus. É ter a certeza de que mesmo no deserto, Deus está com ele. E ele tinha essa certeza. Certeza esta que faz com que ele declare que ele é o seu Deus e que faz com que ele declare também que está buscando de forma ansiosa, com toda a sua força, a presença deste Deus. É um fato, amados, que nos momentos em que Deus nos leva para o deserto, Ele tem este propósito em nossas vidas. O deserto, ele é bom para nós. O deserto, ele nos faz buscar mais a Deus. Todos nós já passamos por períodos onde entendíamos que estávamos no deserto. E nesses momentos, se você buscar na sua memória, certamente foi um período que você mais buscou a Deus. Deus tem propósitos com isso, amados. Deus tem propósitos com isso. Tudo isso que o mundo está atravessando não é por acaso. Temos falado constantemente isso. Não é por acaso. É um deserto para este mundo. Este mundo está num período que está vivendo num deserto. Mas nós não estamos sozinhos nesse deserto. Você não está sozinho nem sozinha nesse deserto. A questão é: qual a postura nós vamos tomar em meio a este deserto? Uma postura de alguém que se desespera, alguém que se sente totalmente desamparado e abandonado pelo seu Deus, ou alguém que vai tomar a postura que Davi tomou, de reconhecer e declarar: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Deve ser essa a nossa postura, que é o segundo ponto, irmãos. Davi demonstra um desejo intenso por Deus. Nós desejamos muitas coisas em nossas vidas, coisas legítimas, mas nenhuma delas deve tomar o lugar de Deus, ou seja, deve tomar o primeiro lugar na nossa vida. Nenhuma delas, em absoluto. Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, inclusive nos nossos desejos. O nosso desejo, primeiramente, deve ser por este Deus que criou os céus e a terra e que é um Deus que nos escolheu e tem propósitos para as nossas vidas. Guarde então isso no seu coração. Seguindo o texto, amados, no verso de número 2, ele diz assim: contemplei-te no teu santuário, e vi o teu poder e a tua glória. Algumas traduções diz: contemplei-te no teu templo. A ideia mais correta é esta aqui mesmo, do santuário, do tabernáculo, irmãos. Porque não podemos entender que Davi está se referindo ao templo. O templo não tinha sido construído até este momento. Nós sabemos que quem construiu o templo, ainda que Davi tinha um grande desejo de construir este templo, mas Deus não permitiu, quem construiu foi o seu filho Salomão. Davi fez uma grande contribuição para a construção desse templo, mas não foi ele quem construiu, nós sabemos disso. Então, quando Davi diz aqui que contemplou o Senhor no santuário, a ideia é do tabernáculo, onde se reuniam ali em volta dele o povo de Deus, onde o sumo sacerdote entrava e ali estava a arca da aliança e Deus se manifestava em meio ao seu povo, irmãos. Deus falava ali com o seu povo. É isto que Davi tem em mente aqui. E nós podemos ver duas situações que eu notei também neste verso de número 2.
E a primeira é que este tabernáculo, né, era um templo móvel. Salomão, como acabei de dizer, é que vai construir mais à frente o templo para Deus. Nós sabemos hoje, muito depois disso, que nós é que somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz isso, que o Senhor habita neste templo, que nós devemos cuidar deste templo, não podemos destruir este templo, que o nosso corpo, a nossa vida é templo do Espírito Santo de Deus, é templo de Deus. Mas o que Davi tinha em mente aqui era isso, que ele desejava adorar este Deus, presenciar este Deus, o poder deste Deus, a glória deste Deus no seu tabernáculo. Nos tempos modernos, nós temos os salões, que chamamos de templo, e nós nos reunimos neste templo. Então eu quero ver essas duas questões que Davi trata aqui. Se nós voltarmos para o primeiro verso, irmãos, isso está consubstanciado nesse primeiro verso. Davi demonstra aqui a importância de nós termos a nossa adoração pessoal, de nós devotarmos a Deus essa adoração pessoal. Este é o nosso momento dentro do lar. Neste período agora, estamos sendo, de certa forma, entre aspas aqui, obrigados a fazer isso constantemente. Não estamos podendo mais nos reunir no templo. Mas isso não nos impede, pelo contrário, eu acredito que Deus, através de tudo isso, tem esse propósito também, meus amados, de trazer a memória de muitos que não estavam mais adorando a Deus no seu lar, por exemplo. Talvez você que me ouve está há alguns meses, ou estava, né, há alguns meses, ou talvez até há anos, sem praticar esta adoração pessoal, sem ter aquele momento onde você, obedecendo a Jesus, se trancava no seu aposento e ali adorava a Deus. Quantas pessoas certamente não faziam mais isso? Tinham se esquecido de que é um dever nosso, e Davi nos ensina isso aqui. Ele está sozinho neste deserto e ali ele está buscando a Deus. Mas no verso 2, nós vemos Davi nos ensinar também a importância deste povo se reunir no templo, irmãos. É o desejo dele, ele anseia por isso, em estar ali no tabernáculo, juntamente com o seu povo, adorando a Deus, adorando e servindo ao seu Senhor. Amém? Nós podemos ver isso então, sobre essa adoração individual e coletiva, com a graça de Deus. Logo estaremos novamente cultuando a Deus no coletivo. Mas aproveite esse período para reaprender, para restabelecer na sua vida esta adoração individual, pessoal. Amém? Seguindo aqui para o verso de número 3, está registrado assim: porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Vou ler mais uma vez. Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Aqui nós podemos observar que quem conhece e tem vivido este amor pode de fato fazer esta declaração. Nós podemos observar aqui também que esta é a razão de Davi adorar a Deus no individual e adorar a Deus no coletivo. É a razão de Davi ter a certeza de que ainda que ele está num deserto, não passeando, até porque ninguém fica fazendo passeio em deserto, mas ele está ali fugindo, se escondendo para não ser morto. Ele sabe que Deus está com ele. A razão de tudo isso, de levar Davi a adorar a Deus no individual, no deserto, levar a Davi a buscar ansiosamente o seu Deus, é esta, porque ele tem a certeza de que este Deus é um Deus de amor. É isso que está registrado aqui, amados. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Nós vamos ver uma outra lição preciosa aqui, mas primeiro quero falar disso. Davi mostra aqui a razão pela qual, não importa o lugar onde ele estivesse, ele buscava esse Deus.
Você tem essa certeza no seu coração também? De que Deus te ama? De que não é pelo fato de estarmos atravessando um deserto, de estarmos num deserto neste momento, mas Deus está conosco, Deus tem propósitos nisso, e a razão disso é porque Ele nos ama. Se Ele nos leva ao deserto, é porque Ele nos ama. Se Ele nos leva para um lugar maravilhoso, para um oásis, vamos fazer essa comparação, que é o oposto, né, de um lugar seco e árido. O oásis é um lugar onde se imagina sombra e água fresca. Não importa onde Deus nos leva, Ele faz isso no tempo que Ele acha que é devido. E o fato é, porque Ele nos ama. A razão é, porque Ele nos ama. E Davi declara isso aqui. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Ele tem um entendimento também, meus amados, porque ele experimentou isso, de que o amor de Deus para com ele é tão grande que ele não consegue viver sem este amor. Ele vai demonstrar aqui para nós que não há razão nem mesmo para viver se não for debaixo deste amor, porque este amor é melhor do que a própria vida. Deus nos cobre com o seu amor, meus amados. Deus prova, na verdade já provou para nós isso. Paulo registra isso, que Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Não temos o direito de duvidar do amor de Deus, mesmo nas situações difíceis da nossa vida. Sigamos aqui o exemplo de Davi, que não duvidou deste amor, mesmo quando estava no deserto, queridos. Não duvidou deste amor, pelo contrário, ele mostra que a razão dele buscar a Deus, a razão dele adorar a Deus é porque ele sabe que Deus ama ele de uma tal forma, que ele considera o amor de Deus por ele melhor do que a própria vida dele. Demonstra aqui também que não há razão nem mesmo para viver, não há sentido na vida, não há alegria na vida, se esta vida não estiver sendo guiada por este amor, se esta vida não for conduzida por este amor, se esta vida não for a vida de alguém que tem a compreensão disso, e essa compreensão se dá justamente por conta das experiências que essa pessoa teve, desfrutando deste amor de Deus, que primeiramente salvou ela de uma perdição eterna, e agora tem trazido através, vou usar novamente essa expressão, do oásis, simbolizando aqui os momentos bons, ou do deserto, simbolizando os momentos difíceis. Independente de quais sejam esses momentos, Deus se vale disso para nos aperfeiçoar, para nos corrigir, para nos disciplinar, prova do seu grande amor. Amor esse que Davi chega a dizer que é melhor do que a vida. Será que você tem encontrado na sua vida alguma coisa melhor do que o amor de Deus? Será que você acredita que há algo que é melhor do que o amor de Deus? Reflita um pouco sobre isso. Reflita sobre esta questão. Se há na sua vida alguma coisa que você considera melhor do que o amor de Deus, se arrependa disso, porque é um fato. Isso é um fato, meus amados. Nada na vida do verdadeiro crente é melhor, deve ser melhor do que o amor de Deus. Continuando, passando aqui para o último verso, verso 4, não é o último verso do Salmo, como disse a vocês no início, nós íamos caminhar por esse Salmo do verso 1 ao verso 4. E o verso 4 diz assim: Eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Nós vamos ver duas situações aqui, irmãos. Mas antes quero ler para os queridos uma anotação que fiz. Sua vida, a nossa vida, não tem um real sentido se ela não for uma vida de serviço, adoração e oração ao nosso Deus. É isso que nós vamos encontrar no verso de número 4. É este ensino que podemos aprender com essa experiência de Davi no deserto, mas diante do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos aprender aqui que devemos louvar a Ele, porque não há sentido na nossa vida
se a nossa vida não for uma expressão de louvor a este Deus. É assim que ele inicia o verso 4. Ele faz mais uma afirmação: eu te louvarei enquanto eu viver, ou seja, durante toda a minha vida. Em nenhum momento da minha vida, seja ele bom ou ruim, fácil ou difícil, eu vou escolher então os momentos em que eu vou te louvar. Não, eu te louvarei toda a minha vida inteira eu te louvarei. Que nós também possamos louvar a Deus toda a nossa vida, irmãos. Toda a nossa vida seja momentos que venhamos encontrar razões para louvar a Deus, mesmo no deserto. Porque no deserto Ele é esta fonte inesgotável de revelação de si mesmo, das suas bênçãos sobre a nossa vida, esta fonte inesgotável da sua presença em nós, do seu amor sendo derramado sobre nós. Nunca nos desamparou, nunca nos desamparará. Amém? Então louve a Deus. Abra os seus lábios não para murmurar. Se você tem aberto os seus lábios ultimamente para murmurar, pare com isso hoje, e que os seus lábios se abram, sua boca se abra, para louvar a Deus, como Davi disse: eu te louvarei enquanto eu viver. Você está vivo? Louve ao Senhor, porque na sepultura nós não poderemos mais fazer isso. Nós até cantamos aquele louvor que diz: a sepultura não te pode louvar, mas nós estamos vivos, bem ou mal, não importa, estamos vivos, e Deus está conosco. Louvemos ao Senhor. Ele também vai dizer aqui na parte B desse verso: e em teu nome levantarei as minhas mãos. A ideia aqui é de oração, irmãos. Ele vai levantar essas mãos, vai adorar a Deus e vai orar a Ele, vai clamar a Ele, vai bendizer ao seu nome, vai falar com Ele. Que possamos levantar as nossas mãos seguindo as orientações do apóstolo Paulo, que diz que devemos, escrevendo a Timóteo, que devemos levantar mãos santas e orar a este Deus, e orar pelas pessoas, orar pelos nossos amados, orar pelos nossos governantes queridos, orar pelo nosso presidente, o presidente do nosso país, orar pelas lideranças da nossa igreja, orar pelos nossos amados, orar por aqueles que sofrem. É tempo de clamor, é tempo de arrependimento, irmãos. Deserto é lugar de se arrepender, deserto é lugar de refletir sobre as nossas falhas, deserto é lugar de reconhecimento de erros e de saber que Deus, como estou dizendo até agora, tem um propósito neste período no deserto. Deus tinha um propósito na vida de Davi neste período. Era uma prova na vida de Davi. Davi passou por esta prova louvando a Deus. Este salmo é um dos salmos que mais expressa esse anseio de alguém por adorar a Deus. E este alguém que é Davi está no deserto. Nós também, como disse há pouco, estamos no deserto. Mas nós devemos adorar e orar. Não deixe de orar, irmãos. Pare de ficar buscando notícias aqui e ali de como vai ser, como não vai ser. O nosso Deus já sabe como vai ser. O nosso Deus conhece o ontem, hoje, o amanhã, e a nossa vida está nas mãos dele. A nossa vida se encontra nas mãos deste Deus. Por isso, queridos, sigamos o exemplo de Davi. Vamos neste momento também, como ele diz no verso 4: eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. As nossas mãos serão levantadas em nome do Senhor. Não é em nome de mais ninguém além do nosso Senhor. Amém, queridos? Muito bem, já vimos aqui esses 4 versículos. Eu quero agora fazer 3 aplicações. Já fiz um breve comentário delas no decorrer deste ensino, mas quero aqui enfatizá-las novamente. 3 aplicações para a nossa vida prática, principalmente nesse período que estamos vivendo. A primeira delas diz assim: devemos desejar Deus em todos os tempos e todas as situações. Não importa, nós falamos sobre isso já. Não importa o tempo, não importa a situação.
o nosso primeiro desejo deve ser por Deus. Nem mesmo pela solução dos nossos problemas, irmãos. Davi não começa aqui a sua fala dizendo: Deus me socorre, Deus me ajuda, Deus me dá o meu trono de volta. Ele não faz isso. Ele começa a sua fala dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Então essa é a primeira lição, irmãos, para a nossa vida prática. Desejar Deus em todos os tempos e em todas as situações. Deseje Deus com todas as suas forças. Deseje Deus, busque a Deus. Se você não tem feito isso, faça isso hoje. Comece a fazer isso hoje. Amém? Segunda lição aqui, queridos. Dar o devido valor àquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Dar o devido valor à igreja, ao templo, e dar o devido valor ao nosso tempo individualmente com Deus. Dar o devido valor a essas duas coisas. Uma não anula a outra. Há um grupo de pessoas, não só no nosso país, que acreditam que não é necessário se reunir no templo, que cada um pode individualmente adorar a Deus, prestar culto a Deus de forma individual. Eles não estão errados quando dizem que nós podemos fazer isso de forma individual. Não só podemos, como aprendemos aqui, devemos fazer isso, adorar a Deus de forma individual. Mas uma coisa não anula a outra. A Bíblia ensina a importância das duas, de adorarmos a Deus individualmente, no secreto do nosso aposento, e adorar a Deus no coletivo, na assembleia ali do povo de Deus, onde se reúne em assembleia este povo para prestar culto ao seu Deus, ao único Deus. Então nós aprendemos essa lição aqui. Veja, Davi está nos ensinando isso, que o desejo dele, expressado no verso 1, é buscar este Deus. Ele expressa isso, mostrando o anseio que ele tem por este Deus, pela presença dele. E no verso de número 2, ele diz que deseja contemplar no seu santuário, no templo, no tabernáculo, contemplar o poder e a glória deste Deus, a presença deste Deus. E a ideia ali, no tabernáculo, não era a ideia de se reunir uma pessoa só. Reunia-se ali em volta todo o povo de Deus, a congregação do Senhor. Eles congregavam ali, como nós fazemos nos dias de hoje. Nós congregamos em um salão, que chamamos de templo. Então, uma coisa não anula a outra. Eu não vejo a hora, queridos, espero que você tenha esse anseio também, de que volte e que seja liberado para que a igreja possa novamente se reunir no templo, para que possamos ali juntos adorar este Deus, como também fazemos no individual. Terceira e última aplicação para as nossas vidas. Um ensino como este, uma experiência como essa que Davi viveu, deve nos levar também a não somente desejar, mas a colocar em prática uma vida de serviço, de adoração e de oração. E esse estilo de vida vai revelar quem nós somos. Se nós somos como Davi, que no palácio adora a Deus, no trono adora a Deus, no deserto, da mesma forma, de forma com mais anseio ainda, na verdade, ou se nós somos daqueles que só adoram a Deus quando estamos, no exemplo que dei há pouco, num oásis. Não, queridos, nós somos aqueles que não retrocedem, como diz o escritor aos Hebreus. Nós somos daqueles que amam de fato a Deus. E este amor que expressamos a Ele, mesmo nesse deserto, revela quem nós somos. Somos estes que prestam este serviço a Deus, adoram a Ele e somos um povo de oração. Amém? Esses momentos no deserto vão mostrar realmente quem é quem. Que você e eu possamos fazer a diferença nestes momentos, amados. Quero orar com vocês agora. Amém?
Se for possível, incline a sua fronte, feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, quero dizer como disse Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus. Creio que posso dizer também em relação à nossa igreja: ó Deus, Tu és o nosso Deus. Este Deus de tamanho amor, de tão grande amor, é expressado aqui no verso 3, que Davi chega a dizer que é melhor do que a sua própria vida. Este amor é melhor do que a vida. Ah, Senhor, de fato o seu amor é maravilhoso. Ensina-nos a sermos como Davi, a buscarmos ao Senhor com toda a nossa força, Deus, a desejar o Senhor, a buscar o Senhor pelas madrugadas, já no nascer do dia, seja a primeira coisa a fazer, buscar a sua presença. Nos ensina, Senhor. Ajuda este irmão, esta irmã, ajuda esta pessoa que me assiste agora ou assistirá depois. Ajuda ela se ela está num momento onde ela está de fato num deserto também e não está conseguindo lidar direito com esta situação. Levanta esta pessoa, Senhor. Por meio do seu amor, fortalece essa pessoa e mostra a ela que o Senhor não a desamparou, que ela pode confiar que o Senhor está ali e que chegará o momento que o Senhor vai tirá-la desse deserto, como tirou Davi e deu de volta a ele o seu trono. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu sei que o Senhor está com cada um de nós num momento como este. E ele vai passar. O Senhor vai nos tirar deste momento. E vai, enquanto ele durar, vai permanecer conosco. E nós queremos, Senhor, e assim desejamos. Nos ajuda então a adorar o Senhor como Davi adorou o Senhor no deserto de Judá. Nos ajuda a confiar no Senhor como Davi confiou. E a declarar que o seu amor é melhor do que a própria vida. E também, Senhor, a viver uma vida de serviço e adoração ao Senhor, de levantar as nossas mãos todos os dias, agradecendo ao Senhor pela nossa vida e pelo seu amor, que é melhor do que a nossa própria vida. Amém. Obrigado por mais uma vez você me acompanhar aí, através da nossa página no Face. Um grande abraço, um beijo carinhoso no seu coração. Fiquem na paz, meus queridos.